tem na lição vendedora, mas ela vende uma coisa. Ó, essa aqui. O engano é uma falta difícil de reverter. Por ele tem muita gente sofrendo sem merecer. Quantos pobres inocentes, filhos como delinquentes, estão a se lamentar. Se o errar fosse humano, como dizem, o engano não faria alguém penar. Um estudante entrou em uma loja especializada para comprar um presente para sua namorada que estava em outra cidade. Depois de olhar à vontade os artigos da vitrine, despertou-lhe o interesse por algo que aquecesse os dedos das mãos de Aline. Um belíssimo par de luvas comprou para a namorada e pediu à vendedora, moça fina e educada, que embalasse o presente. Inadvertidamente, ao invés da encomenda, a moça se atrapalhou, em vez das luvas, botou uma calcinha de renda. E entregou ao rapaz, que acabara de escrever, um bilhete à namorada, dizendo como fazer com aquele presentado. Minha querida, um abraço e beijos apaixonados. Meu amor, esses presentes vistos pensando na gente no dia dos namorados. Lhe mando, porém, sabendo que você não vai usar. Porque quem nunca vestiu é difícil acostumar. Eu queria ir aí para lhe ensinar a vestir, como fez a vendedora. Se nela eu gostei de ver, imagine você, minha deusa encantadora. Ela também garantiu que não mancha e nem desbota. A mão entrando e saindo não rasga e nem amarrota. Eu comprei larga na frente, para não chegar livremente nas bainhas dos torpedos e sem precisar forçar, lá dentro facilitar o movimento dos dedos. Torço para que te sintas feliz com este presente, que irá cobrir aquilo que pedirei brevemente, cobrir aquilo que um dia, quando eu não te conhecia, não podia nem tocar. Hoje eu pego, aperto, coço, massageio e faço você gemer e sonhar. Só uma coisa lhe peço, para quando você usar, coloque um pouco de talco para desinfetar e retirar o mau cheiro. Feito isso o dia inteiro, pode usar e se exibir, e se na rua alguém parar para lhe perguntar quem deu, pode dizer que foi eu, seu namorado Valdir. A namorada tomou aquilo por gozação. Um segundo veio abaixo do seu castelo de paixão, despachou o namorado que até hoje, coitado, a culpa imerecedora carrega sem merecer e assim paga sem dever o erro da vendedora. Obrigado, Agora vamos